o Vila que perdeu pro Remo. Repito, não foi o Remo que ganhou do Vila. Foi o Vila que perdeu pro Remo nessa noite de estádio Mangueirão. Grande público e o Vila Nova perdendo pelo placar de 2-0. Resultado lamentável do time do Vila. O Vila perde a grande oportunidade de assumir a liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. Contra um time, né, que era um verdadeiro arremedo do Remo. O arremedo do Remo. O time principal do Remo já não é grande coisa. Hoje, 7 titulares fora. 7 titulares fora e o Vila Nova perde a partida do jeito que perdeu. Lamentável, triste, sob todos os aspectos. O Remo vence e passa o Vila Nova na tabela de classificação. Não é o fim do mundo. O Vila segue no G4 da Série B, o Vila Nova segue com uma campanha muito boa, mas o jogo de hoje precisa deixar marcas. O jogo de hoje precisa servir de exemplo. O jogo de hoje precisa marcar. O Vila Nova, ele não joga com essas equipes pequenas igual ele joga com as equipes grandes da Série B. Essa é a verdade. Quando o Vila Nova joga com as maiores equipes da Série B, joga diferente. O jogo é mais vivo, os jogadores entram com um foco maior. O Vila Nova finaliza mais, procura mais. Agora, quando joga com equipes menores como o Remo, aí entra na zona de relaxamento. O time do Vila Nova hoje completamente desligado. O fator forte do Vila Nova que é a defesa muito desligado. Do House aos zagueiros, do House aos laterais, não funcionou. A defesa do Vila Nova não funcionou. Tomar o gol do Regis como tomou, cara, é fim de carreira. O Regis não tocou na bola quando jogou aqui pelo Goiás. Então, no pé, à vontade. Mas vamos saber no final da temporada, no final da Série B, quem sorrirá por último. E eu repito pra vocês, o líder da Série B é o Goiás. Goiás é nosso, pé rachado, come piqui, é time goiano, é o pai do futebol goiano, é o pai do centro-norte do Brasil. Juntando aqui Goiás, Tocantins, Belém do Pará, juntando essa região todinha, o Goiás é o pai. E o Vila tá na terceira posição. E daqui a pouco o Atlético chega também. Então, vão tirando onda, mas é que... Eu não gosto de falar, Baronil, seria até um desrespeito com a equipe do Remo eu vim aqui dizer que o resultado foi injusto, né? 2-0, o Remo tem uma equipe de grande qualidade, então eu não posso dizer que o resultado foi injusto. Agora a gente fica, a palavra não é nem satisfeito, né? Porque na outra coletiva aqui também foi colocada essa questão. Nossa equipe fez uma boa partida, mas e aí? Nós perdemos, né? Mas que bom que vocês que analisam veem que a equipe conseguiu produzir, teve volume ofensivo. Diferente, por exemplo, do jogo do Atlético. No Atlético a gente não fez uma grande partida. Ofensivamente perdemos. Se eu tiver que escolher, eu vou escolher que a gente não jogue tão bem e vença os jogos. Mas claro que quando tu tá jogando bem, a vitória ela se aproxima. Infelizmente hoje, em alguns momentos de desatenção, a gente acabou sofrendo os gols. Agora não dá tempo de se lamentar, recuperar esses atletas e no sábado fazer um grande jogo na frente do nosso torcedor e voltar a vencer dentro de casa. O Gustavo Ramos da Bandeirantes, ele dá boa noite e pergunta o que vem prejudicando o rendimento do Igor Henrique, jogador que vem demonstrando uma queda de rendimento nos últimos jogos. Bom, daí são opiniões, eu não concordo. Para mim o Igor Henrique é um dos jogadores mais regulares da nossa equipe, respeito a colocação do colega, mas e não é um entendimento só do Lacerda, de toda a comissão técnica, acredito que da diretoria do Vila com certeza. O Igor é um jogador fundamental. Respeito a opinião, mas não concordo. Marina Veiga, da Fenomenal Esportes. Qual foi a estratégia ao entrar em campo com 3 volantes? Também responder seria difícil, porque a gente não entrou com 3 volantes, né? Então não tem nem como eu responder, porque a gente entrou com 2, né? Com o Mitkov e com o João Vieira, porque para mim o Igor Henrique é um meia. Pedro Paulo Lemes, da TV Record. Boa noite, Lacerda. Como não deixar um resultado adverso como o de hoje impactar no bom campeonato que o Vila vem fazendo até o momento? Não dá tempo, não dá nem tempo da gente querer instaurar problema, querer apontar culpados. A gente sempre fala, né, e sempre vou reforçar, o responsável sempre no momento da derrota é o treinador, e eu tô aqui para assumir isso, eu que faço as escolhas. Volto a dizer, acho que fizemos um bom jogo, difícil para o torcedor escutar isso, né, que fez um bom jogo e perdeu, mas até na análise de alguns de vocês, repórteres, o Vila conseguiu produzir, conseguiu ter volume, mas infelizmente em 2 vacilos acabamos levando 2 gols. Não dá tempo de se lamentar, agora é descansar esses atletas, recuperá-los
e no sábado montar o melhor Vila, o Vila mais forte, para conquistar uma vitória. O Luiz Felipe Mendes, do Popular, ele dá boa noite e diz que a defesa vem sendo um grande destaque do Vila em 2025. Mas nessa partida de hoje, você avalia que o sistema defensivo teve erros decisivos que prejudicaram a equipe? O que precisa ser corrigido nesse aspecto? Buscar equilíbrio, treinamento, muita conversa. É a mesma defesa que até pouco tempo atrás, até antes desse jogo, não havia nenhum questionamento. Engraçado, né? Porque até na pergunta de um colega ali, ele falou que não estava certo, né? Porque a gente entrou com 2 volantes, o colega falou que a gente entrou com 3, né? Pra te ver, a gente sofreu 2 gols jogando com 2 volantes. Quando a gente joga com 2 meias, às vezes a gente não sofre gols. São equilíbrios. A gente precisa sempre montar uma equipe equilibrada, entender que às vezes não precisa ter tantos jogadores de marcação, mas hoje não era o dia do Vila. Infelizmente a derrota aconteceu. Agora é recuperar os atletas e pensar no próximo jogo. Agora a Natália Freitas, para finalizar, ela queria saber da sua opção pelo Mitkov, que foi titular pela primeira vez hoje. E por que o Arilson, que vinha sendo destaque no meio campo, como reserva nos últimos 2 jogos? Aí são situações que a gente administra internamente. A gente tem alguns atletas que a gente sabe que a gente tem todo um departamento de preparação física, de fisiologia, e a gente tem que entender que a gente tem um campeonato muito longo, jogos em cima de jogos. Não vou dizer que esse é o motivo, mas alguns atletas têm um histórico de lesão, tá? Não estou falando aqui do Arilson, mas pode ser que sirva para ele, mas a gente tem que ter o máximo cuidado. A gente teve lesões nos últimos dias, né? A gente teve, o Vila hoje veio sem Todinho, veio sem Labandeira, Gemota, tem outros jogadores, então assim, a gente está tentando oportunizar todos os atletas que estão pedindo passagem. O caso do Mitkov é um atleta que chegou recentemente no clube, vinha fazendo treinamentos muito bons e entrou muito bem contra o Atlético. A gente optou por ele e acho que ele fez um jogo muito bom. E a gente vai vendo o que é melhor pro Vila, assim como o Arilson é um jogador da minha confiança, de repente no próximo jogo ele pode estar iniciando novamente. Daniel Paulista, vamos lá? Vamos lá. Começando a entrevista aqui com o técnico Daniel Paulista. Mais uma vez o Clube do Remo dando alegria para o Fenômeno Azul. 4ª vitória em casa, né? Chega a 15 pontos na 2ª posição. E mais uma vez eu quero que você faça uma avaliação de um jogo que parecia difícil para o Clube do Remo, Daniel. E o Clube do Remo, já cheguei a falar várias vezes aqui, tem uma zaga consolidada, uma zaga que responde na hora que é atacada. E o Clube do Remo conseguiu vencer mais uma em casa e o caminho livre para chegar a uma classificação tão sonhada. Faça uma avaliação desse jogo e parabéns pela vitória aqui em casa, tá, Daniel? Bom, primeiro, boa noite. Desculpa a voz que tá... O banho de gelo da quarta-feira, do domingo, tá atrapalhando, mas vamos lá. Eu acho que foi um jogo, nós esperávamos um jogo bem complicado. Posso falar? A caixa. Oi, tá ouvindo? Tá ouvindo? Só um minuto, professor. Só um minutinho. Não, é só para saber se é eu falando. Só ajustando o áudio aí do técnico Daniel Paulista. Sistema de som da sala de imprensa sendo ajustado. Oi. Pode deixar aberto aí, Gilmar, até para que a gente possa nós ouvir. Esperávamos um jogo hoje muito complicado, né, por diversas situações. A primeira, a capacidade do adversário, a qualidade do adversário, que era grande no nosso entendimento, uma das melhores equipes em termos de estar postada dentro de campo, de competitividade. Não é à toa que era a melhor defesa da competição, que foi campeã goiana da maneira como foi. Então, assim, esperavam muita dificuldade pelo adversário, pelo nosso momento, porque a descarga de intensidade psicológica, de conquista do campeonato, da maneira como foi, poderia refletir hoje
nossa atuação. Mas mesmo assim, gostei do que vi da nossa equipe. Uma equipe que jogou sem muita preparação no aspecto tático pela formação, mas acho que foi a formação que precisávamos para vencer o adversário da maneira como vencemos, né? Um adversário que, como é um pouco parecido com o nosso rival nos jogos das finais, que ataca muito pelo lado direito, com o Elias Aiva, e precisávamos de uma primeira linha mais espaçada, por isso que a intenção de entrar com 3 zagueiros e fortalecer, além desse lado esquerdo defensivo, também o miolo de zaga, principalmente para os cruzamentos, para a gente estivesse bem sempre postado, sempre mantendo 3 homens de entrega, de intensidade no meio. E pela primeira vez colocando dois atacantes enfiados dentro da defesa adversária, não tendo pontas, tendo 2 homens de velocidade por dentro e deixando, quando tínhamos a bola, os corredores laterais para o Alan e para o Marcelinho chegarem com perigo. Eu acho que conseguimos ter superioridade dentro do jogo, mas o jogo sempre se mostrou complicado. O Vila é uma boa equipe, não é à toa também que está nas primeiras colocações, mas o Remo se mostrou defensivamente muito sólido, soube construir o resultado, poderia ter tido até um pouco mais de tranquilidade, né, pelas oportunidades que cria. Claro que o Vila também é perigoso, mas assim, as oportunidades que o Remo também teve foram para resolver a partida talvez com um pouco mais de antecedência. E saliento a força que o grupo demonstra, né, porque novos atletas entraram do início, outros que entraram durante a partida, e a gente vem conseguindo manter níveis de apresentações onde nos deixam satisfeitos, não só a parte de staff e comissão, mas também o próprio torcedor, que mais uma vez sai do Mangueirão extremamente feliz, satisfeito com a sua equipe, de postura, de entrega, de maneira de jogar. Eu acho que isso é fruto do trabalho de todos. O Remo não está onde está por acaso, é devido a muito trabalho, muita dedicação, principalmente dos atletas, que têm sido muito compreensivos, independente da maneira como a gente vem atuar. Boa noite, Daniel Rodolfo da Jades, do Grupo Liberal. Daniel, como tu mesmo falou quando chegou aqui, né, a garganta tá ruim, porque teve a questão do banho, do título. Segunda-feira não teve trabalho nenhum no Bainão. Teve sim. Segunda-feira teve treinamento. Mais leve, né? A gente não dá folga não, tem treino todo dia. Desculpa. Não, tranquilo. Eu queria que tu falasse sobre como é que funcionou essa preparação. Porque o 3-5-2, eu cresci ouvindo os estudiosos do futebol falando que é um sistema que tem que ter um tempo de trabalho, um tempo para ser implementado. O Remo jogava no outro sistema. Queria que tu falasse como foi essa preparação de tiro curto, com a ausência de jogadores titulares, com essa entrada desses novos jogadores do Clube do Remo, e já emendando também, já aproveitando uma segunda, porque entre os 40 principais clubes do Brasil, Série A e Série B, o único invicto hoje é o Clube do Remo, é o time a ser batido, é um time que está sendo bem estudado, e nesse jogo diante do Vila, eu achei que seria um jogo bem complicado pelo estilo de jogo do Vila. A gente usa aqui em Belém um termo que é cozinhar o jogo, cozinhar em banho-maria. O Vila é um time que fez muito isso jogando fora de casa, Curitiba, Atlético, e hoje até tomar o gol. Eu queria que tu falasse sobre esses pontos para quem está nos acompanhando agora. Começando pela primeira, é aquilo que eu disse, né, do entendimento dos atletas. Por mais que a gente não tenha jogado dessa maneira, a gente tenta em muitos momentos construir o jogo com linha de 3 defensiva. A gente não tinha ainda tido a oportunidade de início de colocar 3 zagueiros para começar a construir, mas para esse jogo nós vimos essa necessidade. Mudamos, acho que os atletas, mais uma vez, aquilo que eu disse, tiveram um entendimento, porque mesmo com curto espaço de jogo de domingo, nós não tivemos praticamente tempo para fazer absolutamente nada, foi muito pouco treinamento. Na segunda nós tivemos treino, mas muito mais de uma readaptação para todos.
porque todo mundo comemorou, todo mundo festejou o campeonato e tinha que ser dessa forma, né, por tudo. A segunda foi uma readaptação e na terça que a gente fez ajustes, por isso que havia uma preocupação muito grande daquilo como nós iríamos nos comportar, no aspecto tático, no aspecto técnico e principalmente por enfrentar um adversário, como você disse, que sabe jogar o jogo também. É um time que, o exemplo, sabe cozinhar o jogo, leva o jogo no banho-maria. Claro que o Remo procurou já o primeiro gol desde do início, mas era um jogo sempre difícil, amarrado, porque do outro lado havia competência, principalmente na parte defensiva de marcação, e nós tivemos muita dificuldade, mesmo tendo 2 centravantes, para encontrar espaços, para infiltrar na defesa adversária. E quando fizemos o primeiro gol, talvez ali o jogo se desenhou com um pouco mais de tranquilidade para as jogadas. Mas eu estou muito feliz com o que a equipe apresentou por tudo isso, né? Por um modelo novo de jogo, compreendimento dos atletas, mostra a força do grupo, mostra a força do elenco, atletas que não tinham tido oportunidades até então, estão começando a